Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Somos aqueles que atravessaram os desertos, as florestas e os mares. Somos aqueles que acham, descobrem e reconfiguram a ideia de mundo. Somos os bravos, somos todos e únicos. E juntos abraçamos o mar e com ele navegamos todas as aventuras. Somos os levantados do chão, que pensamos que toda a mudança é futuro e todo o futuro é mudança. Somos aquilo que queremos ser e queremos a cada segundo mais e melhor, porque somos feitos de história e de um imenso desejo, porque só assim somos futuro. A CIPAD surgiu em 1968, na altura não com o nome CIPAD, mas com o nome Pinha e Lorens. Surgiu ainda até numa dependência de uma antiga fábrica de chapéus, que era a Pinha e Costa. Portanto, fazemos este ano 53 anos de existência. Posteriormente, então, foi-se a partir de Pinha e Lorens. Houve uma altura em que tínhamos a parte fabril, que era Pinha e Lorens, depois a parte comercial, que já era CIPAD, Comércio e Indústria de Produtos Adesivos. Mais tarde unificamos tudo e então surgiu o CIPAD, Indústria e Investigação de Produtos Adesivos, que é a designação que utilizamos hoje e que temos hoje em dia. A nível de sustentabilidade, também uma das nossas preocupações surgiram as certificações. E uma das grandes evidências que temos é que nós desde cedo nos certificamos, quer na área do ambiente, quer na área da segurança. Nós já éramos certificados na área da qualidade, até porque procuramos andar sempre um passo à frente. Portanto, na qualidade fomos certificados em 1995. Posteriormente fomos na área do ambiente e segurança. Salvo erro, foi entre 2013 e 2007. E isso efetivamente foi um passo à frente, porque a nível de setor fomos dos pioneiros. A sustentabilidade sempre fez parte da nossa política. De uma forma, se calhar na altura não se chamava sustentabilidade, teria outra designação qualquer, mas em termos de ADN sempre fez parte daquilo que é a nossa maneira de trabalhar e de encarar o mercado. Paralelamente, sempre tivemos ligações próximas com centros tecnológicos, com centros de investigação científica, com a Federação Europeia de Colas, com a Associação de Colas, com os nossos parceiros fornecedores, também é muito importante. Porquê? Porque sempre fomos conseguindo ter informação dos materiais que vão saindo, dos produtos que estão na ordem do dia, para conseguirmos oferecer ao mercado a melhor solução para a atualidade. E isso é uma coisa que nos vai acompanhando sempre, que nos acompanhou no passado e que nos acompanha já para a frente, para o futuro também. Daí nós temos feito uma nova linha de produtos nesse sentido, que é a linha Cipaqua, em que permite ao utilizador utilizar produtos de base aquosa nas diferentes fases do processo do fabrico do calçado. É lógico que ainda há produtos que ainda não conseguimos ter dentro desta linha de base aquosa, que é, por exemplo, os isocianatos, continuam a ser isocianatos, os halogenantes, sabemos que os de base de água não têm a mesma eficiência que têm os halogenantes, os ditos tradicionais, mas o caminho cada vez mais é esse de procurarmos novas soluções e cada vez mais seguras, quer para os utilizadores, quer em termos ambientais. Nós temos um projeto novo para o futuro. Ainda não vou abrir muito o véu, vou falar já dele, mas sem abrir muito o véu. Portanto, já falei nos projetos que temos atualmente no mercado, que é o caso da nova linha Cipaqua de produtos aquosos.
É o caso da linha STH, ou seja, da linha de produtos que nós temos isentas de tolueno e de anexano, mas também temos um produto novo que é relativamente ao isocianato, um processo novo de produção de isocianato que lhe vai retirar os CMTs, ou seja, os NCO livres, e que o trabalhador vai conseguir trabalhar com ele com menor risco, ou seja, vamos apresentar ao mercado, portanto isto ainda está em desenvolvimento, estamos em processo de patente desse produto, a proposta que vamos fazer ao mercado é apresentar ao mercado um produto que é monocomponente, ou seja, o isocianato já vai dentro da cola, não há libertação de NCO, ou seja, não vai conferir perigo ao utilizador, e é uma nova linha, ou seja, não há a nível mundial, tanto que estamos com a abertura da patente, portanto, depois em breve diremos mais e acresceremos mais ao que daí vem. A Atlanta é uma empresa de componentes para calçado, dedica-se à produção e componentes de solas em TR, TPU, EVA, borracha e pré-fabricados. Foi fundada em 1995 e encontra-se sediada no concelho de Felgueiras. Focando-nos um bocadinho mais na sustentabilidade ambiental, este é um compromisso que assumimos já há vários anos e que está patente ao longo de todo o ciclo produtivo. Não só na seleção de matérias-primas, que tentamos fazer seleção de matérias-primas sustentáveis, de baixo impacto ambiental, por um lado. Por outro lado, a preocupação com a eficiência dos processos e eficiência energética. Procedemos ao tratamento total dos resíduos dos existentes, dos resíduos da fábrica, nomeadamente reintroduzindo-os no processo produtivo. Falamos aqui de resíduos de TR, de TPU e de borracha. Tentamos reintroduzir no processo produtivo, criando novos produtos de valor acrescentado. Adotamos as melhores técnicas de fabrico para que possamos diminuir as emissões de CO2, a emissão de resíduos, de compostos orgânicos voláteis e de poeiras, tornando-nos desta forma mais eficientes. Ainda no âmbito da sustentabilidade, instalamos uma unidade de produção para autoconsumo de energia solar renovável, capaz de produzir cerca de 50% do nosso consumo de energia habitual. Falamos da poupança de cerca de 360 toneladas de CO2, o que corresponde à captação de CO2 correspondente a mais de 2.200 árvores por ano. Desta forma conseguimos ser mais eficientes energeticamente, diminuir a nossa pegada ecológica e ser mais sustentáveis. Salientamos o desenvolvimento de um projeto de investigação e desenvolvimento levado a cabo conjuntamente com o Centro Tecnológico de Calçado e o PIEP. Este projeto permitiu-nos criar o Atlanta TPV, que é uma matéria-prima sustentável, por um lado, e por outro lado, ganhar competências no processamento de materiais. Internamente levamos a cabo também projetos de investigação e desenvolvimento. Criamos uma borracha de origem vegetal, falamos de 84% vegetal. Esta matéria-prima está já validada para venda, embora em fase de certificação laboratorial. Atualmente temos em curso 2 projetos de investigação e desenvolvimento, levados a cabo conjuntamente também com o Centro Tecnológico de Calçado e com entidades do Sistema Científico Nacional, nomeadamente a Universidade do Minho e a FEUP. Estes 2 projetos, o Famous Steel Green Shoes for All, visam a obtenção de matérias-primas sustentáveis, ecológicas, nomeadamente através da reciclagem de produtos e aproveitamento de resíduos. Futuramente vamos continuar a desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento de materiais e produtos nesta área da sustentabilidade e vamos continuar a desenvolver internamente processos e técnicas de forma a tornar os fabricos das solas mais eficientes, mais sustentável e diminuir a nossa pegada ecológica.
Olá, acho que já estamos. Olá, bem-vindos ao terceiro dia desta Semana da Responsabilidade Ambiental no setor do calçado. Bom, eu já por aqui estou, peço também aos meus convidados e ilustres membros do painel que liguem agora as câmaras e o áudio também, se assim quiserem. E regresso agora às apresentações e às boas-vindas. Bom, repetindo, olá, bem-vindos ao terceiro dia desta Semana da Responsabilidade Ambiental no setor do calçado. Depois de ontem se ter abordado o futuro do couro, um material fundamental na indústria do calçado, como sabemos, hoje vamos falar sobre novos materiais, que parece uma coisa do futuro, mas que na verdade já faz muito parte do presente. Comigo nesta conversa tenho precisamente representantes de marcas e empresas que fazem já dos novos materiais uma realidade presente. Um ilustre painel, como eu dizia, composto por António Ribeiro, da Indinor, Décio Pereira, da Vapsol, José Dias, da Poleva, José Moura, da Condor e Marita Setas Ferro, da Marita Moreno. Bom, o meu nome por esta altura já é óbvio, mas ainda assim apresento-me. Sou a Lígia Gonçalves, fui editora na Elle e na Vogue. Agora sou freelancer e, como eu gosto de dizer, conto histórias. Bom, aqui será uma delas. Atualmente, por exemplo, trabalho precisamente de formas diferentes, com a Picaps e com a Moda Lisboa. Apresentações feitas. Antes de avançarmos para a discussão, gostava ainda de dar novamente as boas-vindas a quem nos está a acompanhar e dizer que este webinar tem duração de 45 minutos. No final, como já tem acontecido, teremos espaço reservado para perguntas. Assim pedia-vos que deixassem as perguntas que eventualmente tivessem e a quem se dirigem, claro, no chat. Bom, depois deste monólogo extensíssimo, estou quase a passar a palavra a quem mais interessa, os intervenientes deste painel, claro. Por isso, seguimos. Bom, no primeiro dia desta semana, segunda-feira, o Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, dizia que temos de calçar os sapatos do futuro. Ora, como nós estamos aqui precisamente a falar de novos materiais, nós, ou melhor, vocês, já estão nesse futuro. Portanto, perguntava-vos o que é que significa em concreto para cada um de vocês esta expressão novo material. E nesse sentido, perguntava ainda se podem partilhar, a título de exemplo, um ou mais novos materiais com que trabalhem e que queiram destacar para que possamos depois voltar mais detalhadamente a eles, perceber em concreto o que é que são, quais são as vantagens, etc. Mas aí voltaremos numa segunda ronda. Para democratizar aqui o processo de resposta e para facilitar, porque também estamos por Zoom, vou usar a ordem alfabética para passar a palavra, mas de forma decrescente para também não sermos assim tão previsíveis. Por isso, passo primeiro a palavra à Marita Ferro, da Marita Moreno, para perguntar o que é que entende por esta expressão novo material e com que materiais trabalha, que faça sentido destacarem, para depois falarmos um bocadinho deles. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por estarem também a ouvir estas nossas palavras e por estar acompanhada de tão excelentes companheiros de trabalho. Assim, relativamente à pergunta que faz a nível dos novos materiais, a marca em si e a forma como nós pensamos não é trabalharmos a sustentabilidade, não só na parte dos materiais, mas como um todo. Claro que os materiais são fundamentais, por isso nós tentamos sempre trabalhar com todos os materiais que nos possam servir os objetivos ecológicos e sustentáveis, desde as solas que são recicladas com bocados de sapatilhas ou de solas anteriores, ou Eva com milho, da qual também temos aqui um dos representantes da Vapsol, que eu por acaso utilizo uma das solas da Vapsol, justamente que é Eva com milho. Porquê? E depois utilizo também outras que são de borracha reciclada, com outros elementos, até às palmilhas que também são com materiais reciclados, com cortiça, quer o exterior, que já é mais conhecido a nível da cortiça, do Pinatex, da pele da maçã, da pele de cato, ou seja, todos esses materiais são materiais super interessantes que eu utilizo na minha marca. Claro que até nós chegarmos a fazer isso há muitos protótipos, há muito dinheiro investido para conseguirmos finalizar e termos realmente bons exemplos, mas para mim o que significa calçar o futuro não é só os materiais. Claro, e aí há uma parte... É uma perspectiva global, não é? E aí iremos também para perceber que vocês são todos excelentes representantes de empresas com boas práticas e as empresas também são um exemplo, e eu também vou querer saber que práticas são essas que destacam para além dos materiais.
Mas muito bem, obrigada, Marita. Ficamos a saber, eu pronto, aqui já informada, mas que são de facto muitos materiais que fazem parte e que entram neste conceito de novos materiais e que muitas vezes não são assim necessariamente tão novos quando se trata de aproveitar os reciclados, por exemplo, e de entrar por aqui. Não sei se queria passar aqui a palavra ao José Moura da Condor, não sei se ele estará por aqui, que ainda não o estou a ver. Bom, enquanto vamos ao José Moura a seguir, da Condor ele deve voltar entretanto para estar connosco, por isso, José Moura está aí? Eu estou aqui, mas não tenho imagem. Está aí, mas não tem... Quero tentar resolver e eu passo a palavra ao José Dias Eu já estou a tentar resolver com a Flora. Muito bem, então não se preocupe, já aí voltamos. Obrigado. Aqui indicando aqui um bocadinho a ordem alfabética, vamos aqui ao José Dias da Poleva falar de então novos materiais e pedir-lhe então que partilhasse connosco um exemplo. Olha, antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite por estar aqui. Relativamente a materiais do futuro, a Marita já pôs aqui um material que é a cortiça. É um material que nós usamos bastante, temos conseguido desenvolver, mesmo com os nossos parceiros, um material próprio para conseguirmos incorporar nas palmilhas, mas tentamos sempre ver outros novos materiais que existem no mercado, como são o exemplo das microfibras recicladas. Temos já alguns poliuretanos reciclados, alguns feltros ecológicos também, e tentamos depois fazer uma mistura disto tudo, agradando sempre aos requerimentos dos clientes, que têm diversas especificações. Alguns querem ir mais para o biodegradável, outros querem ir mais para o reciclado, e outros têm que fazer aqui uma mistura um bocadinho entre reciclado e os materiais que ainda existem, que ainda não são biodegradáveis nem recicláveis, isto para não retirarem o conforto. Como nós fazemos palmilhas de conforto, um dos nossos grandes desafios é conseguir materiais reciclados e biodegradáveis que tenham o mesmo conforto que os materiais atuais. Claro, e acredito que seja também um desafio na gestão de clientes e das procuras do mercado cada vez mais exigente. E bom, se tivermos tempo para tudo, eu tenho aqui tantas perguntas e é um tema tão vasto, espero que consigamos também abranger esta ideia do consumidor final. Entretanto, o José Moura estava connosco e agora deixei de o ver. José Moura, eu sei que está aí e que agora, apesar de que eu ainda não esteja a ver novamente... Boa tarde. Eu estou aqui com um problema qualquer que eu ainda vou descobrir. Tenho paciência, já volto a falar consigo, está bem? Descobrir? Muito bem. Então agora Obrigado. Falar até já, vou falar com o Décio Pereira da Vapsol e pedir-lhe então a mesma coisa, exemplos de materiais que queira destacar e o que é que entende por este conceito de novo material. Sim, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Me honrou especialmente estar presente com tão ilustres empresas e seus representantes. Relativamente à pergunta que me coloca, a Vapsol, desde alguns anos, uns 4, 5 anos, começou a fazer alguma investigação na área destes novos materiais na área da sustentabilidade. Para não fugir muito ao tema, a Vapsol desde há mais de uma década se preocupa com as questões ambientais, não necessariamente os materiais, mas como nós temos 700 painéis fotovoltaicos de produção de energia e todo o circuito de produção, procuramos sempre fazê-lo da forma mais eficiente possível a nível ambiental. E só para terminar, também concluímos agora no mês de janeiro a certificação ambiental ISO 14001 que teriam agora no final do mês de janeiro. Também são aspectos importantes, não só os materiais, mas tudo que está por trás dos materiais. Pronto. Claro que sim. E é aquele exemplo que falávamos há pouco e eu espero conseguirmos desenvolver um bocadinho mais sobre esta questão desta sustentabilidade transversal, também às boas práticas das empresas tão fundamental. Espero que tenhamos tempo no final para falar disso e também para deixar aqui bem presente que a sustentabilidade não passa só pelos materiais, mas também por essas boas práticas. Por agora, voltamos aqui aos materiais. Então, o que é que entende? Diga-me lá por esta expressão, novo material, o que é que isto significa? Os novos materiais na nossa área de solas subdivide-se em 3 categorias. Existem os materiais biodegradáveis, existem os materiais para o seu fabrico utilizam componentes de base natural, são os materiais biolaser,
existem os materiais reciclados. São três subtemas ou subdivisões de cada um dos materiais. Os materiais biodegradáveis, que nós já estamos a produzir com alguma escala, já representa 5% da nossa produção. É como o próprio nome indica, são materiais que nós desenvolvemos juntamente com um parceiro italiano, que a sola, depois de utilizar o sapato e de estar em combustão, não é estar no armário da nossa casa, é estar em combustão, estar numa lixeira própria, ao final de um ano, pelo menos 90% da sua composição desaparece e não polui o meio envolvente. Depois temos também vários materiais biobase, isto é, para o seu fabrico de solas, não é utilizado 100% de derivados de petróleo, mas sim é utilizada uma porcentagem, nos casos 70%, nos casos 70%, nos casos 70%. Nós consideramos como um material positivo se for acima de 50%. Por exemplo, no caso das solas de erva, que a Marita Cetas falou, foi um material que nós desenvolvemos e que eu tenho conhecimento, já há outras empresas a fazê-lo. Fomos pioneiros na Europa, conseguimos juntar uma empresa brasileira com uma empresa espanhola, e nós, próprio naturalmente, e foi uma longa batalha durante quase um ano para se conseguir chegar a um produto equilibrado com características normais para o calçado de uso casual. Esse material, por exemplo, para a sua formulação, enquanto o erva tradicional utiliza 100% de derivados de petróleo, este material que nós designamos como erva green utiliza cerca de 66% a 70% tanto pode ser à base de cana-de-açúcar, como de milho, pode ser de alguns diferentes componentes. Décio, permita-me aqui interromper, o que até é interessante, não é? Porque nós estamos aqui a falar de novos materiais, mas na verdade trata-se mesmo de combinar muitas vezes materiais ou, digamos, elementos que já existem, como a cana-de-açúcar, o que se calhar depois aqui também transpõe aqui para os outros materiais naturais de que falava, imagino que sejam exemplos da cortiça também, por exemplo. Exato. Pronto, dentro desses materiais do biobase também trabalhamos com TPU, com TRs, pronto, outro tipo de borrachas. Depois ainda temos os materiais reciclados. O que é que são os materiais reciclados? São todos os materiais que resultam de desperdícios do nosso sistema produtivo, seja ERA, seja TR, seja TPU. Nós reinventamos novos conceitos, novos materiais, apresentados aos nossos clientes como uma forma alternativa. Nós também estamos a fazer um trabalho com a Universidade do Minho, nomeadamente a Faculdade de Engenharia e Polímeros, em que estamos a tentar ser pioneiros a nível mundial. Já conseguimos reciclar erva, que é uma coisa inicialmente impensável, mas já conseguimos fazê-lo. Já conseguimos fazer a 15%, o que é insatisfatório para nós apresentar esse material no mercado. Nós queremos chegar aos 50%. Já há uma batalha que já dura há mais de um ano. Acredito que sim. Acho que também gostava que eventualmente fôssemos, perdoe-me interrompê-lo, essas dificuldades que também existem com certeza no desenvolvimento destes novos materiais. Só aqui controlando o tempo, passo por agora a palavra e Décio já voltamos para falar detalhadamente destes materiais e destas inovações e passo agora a palavra ao António Ribeiro, que está aqui como representante da Indinor, para que ele também nos fale deste conceito de novos materiais e o que é que isto significa numa empresa como a Indinor, onde se faz investigação e pesquisa e que trabalha sempre também com inovação em mente. Muito, desde já, obrigado pelo convite. Quero, portanto, saudar a todos os colegas participantes. Ora, portanto, eu estou aqui como representante da Indinor. A Indinor é uma empresa que não produz propriamente materiais, mas produz produtos químicos para a indústria do couro e também para a indústria do calçado,
além da indústria têxtil, mas basicamente a indústria de cortumes que produz o couro, sendo o couro um material nobre utilizado na produção do calçado. Portanto, a Indinor é uma empresa fundada, foi fundada em 1987 com este objetivo e assim continua, digamos, sempre com a preocupação da qualidade, preocupação do ambiente. É evidente que quando se fala em novos materiais, o couro, para todos os efeitos, é um material muito antigo, mas que, de certo modo, está sempre a reinventar-se, tal como os outros materiais e os colegas falaram, digamos assim. E, portanto, a Indinor contribui para a produção, não é, para a transformação da pele em couro, principalmente, além de fazer algo no sentido do acabamento. E tem essa preocupação da sustentabilidade, portanto, em que, digamos, no processamento do couro utilizam-se muitos produtos químicos. A Indinor produz alguns desses produtos químicos e tem tido a preocupação de contribuir para a sustentabilidade no sentido de que promover como que aquilo que se pode chamar economia circular, digamos assim. Portanto, que os colegas já falaram aí, portanto, na reciclagem de materiais, também economia circular. Portanto, o processo de tratamento da pele é um processo algo complexo, mas cada vez mais tem havido a preocupação de resolver alguns problemas ambientais e problemas inerentes ao couro relacionados com esta possibilidade da economia circular. E então a Indinor tem vindo a utilizar produtos, portanto, em que normalmente alguns produtos que se utilizam, ainda se utilizam, mas que têm vindo a trabalhar no sentido de minimizar esse tipo de produtos, são produtos basicamente derivados do petróleo, e então tem a contribuir com, por exemplo, subprodutos, resíduos e subprodutos, por exemplo, da indústria alimentar, por exemplo, pensemos na produção do azeite, do óleo, do bagaço da azeitona, pode ser utilizado para produzir, digamos, gorduras que vão engordurar o couro. Por exemplo, esta é uma possibilidade e é uma coisa que a Indinor já está a fazer. Outros produtos provenientes, por exemplo, da pasta de papel, da produção da pasta de papel, a Indinor já está a trabalhar produtos dessa base para o recortume e mesmo para o pré-cortume do couro, substituindo outros, no sentido de substituir outros produtos também provenientes, basicamente provenientes, digamos, do petróleo. Além disso... Já aproveito para fazer aqui a passagem para a próxima pergunta, porque na próxima pergunta nós queríamos olhar detalhadamente para estes materiais que vocês usam, e no seu caso, no caso da Indinor, no caso que nos fala, é um material que na verdade foi o grande protagonista da conversa de ontem e que não é assim um material tão novo, mas o que torna este material novo é esta forma de tratamento inovadora, se eu bem entendo, não é? Sim, o que torna, quando se fala em novo material, quando se pode falar no couro como um novo material que ele já é utilizado desde a pré-história, praticamente, não é? Até hoje. Agora, é um material que se tem vindo a renovar constantemente e dificilmente, na fabricação de sapato, aplica-se o couro em determinadas determinados componentes da fabricação do sapato e é quase, digamos, impossível. Há produtos similares que procuram evitar o couro, mas dificilmente conseguem obter, digamos, as mesmas propriedades. Também é muito interessante, não é, pensar componentes que se utilizam no calçado. Agora, materiais antigos e que já estão connosco há muito tempo e materiais naturais que conhecemos, que são também eles reinventados, digamos assim, através de novos processos e novos tratamentos que acabam por ajudar esta renovação. Pensava aqui também no caso, que já me deram um exemplo, da cortiça, e já agora aproveitava para fazer esta ponte para o José Dias, da Poleva, para que ele me falasse também do que é que significa olhar em concreto para este material que é a cortiça, e vocês trabalham muitos outros materiais, sendo que a cortiça é um deles, é um dos naturais, e como estamos aqui a falar destes materiais que já existiam, mas que são repensados, porque a cortiça, que vantagens encontram e como é que se reinventa um material como a cortiça? Olha, no caso da cortiça tem uma história muito engraçada, porque nós temos uma parceria com a Corticeira Amorim e eles estiveram durante muito tempo aqui connosco a fazer testes a vários tipos de cortiça para adequarem ao nosso tipo de trabalho, porque o nosso tipo de trabalho
tem uma particularidade, é que a cortiça tem que ser moldável, e a cortiça por si só, nós fomos apercebendo que as cortiças que haviam não eram moldáveis e eles tiveram que adaptar, e depois chegaram a 2 tipos de materiais, um com muita cortiça, mas tinha ali umas particularidades que não funcionavam muito bem, ficavam um bocadinho quebradas, conseguimos ultrapassar em alguns tipos de modelos, mas depois chegaram a uma cortiça que é que nós gostamos muito de utilizar e funciona muito bem, tem a particularidade de ser reciclada, eu digo a 100%, porque tudo que vem de cortiça é reciclado, não é? Porque eles, tudo que não seja aquelas rolhas é reciclado, não é? Tudo reaproveitado, e depois conseguem colocar lá bocados de EVA e bocados de PU que naturalmente iam para o lixo, e isso é aproveitado e conseguimos incorporar nas nossas palmilhas. A história desse material é engraçada por causa disso, tem sido um material que funciona muito bem, porque consegue ter uma boa resistência, não muito grande nem muito pequena, porque nós usamos para pôr muitas vezes na parte do calcanhar da palmilha, para fazer um efeito anti-extorsor, ou seja, dá ali um bocadinho de fixação do tornozelo do pé, e depois para a frente conseguimos pôr um material mais soft, que é para conseguirmos ter a parte de trás anti-extorsor do calcanhar e depois à frente o conforto de outro material, pode ser um EVA, 100% EVA, pode ser um poliuretano, conseguimos combinar com diversos materiais, e aí é que foi um bocadinho a dificuldade, era perceber qual era a cortiça e qual é que era o tipo de cortiça e os ligantes que teriam de fazer para conseguirmos funcionar com a panóplia enorme que temos de materiais aqui dentro. Muito bem, portanto também acaba por ser um desafio este de combinar novos materiais e outros mais antigos e perceber como é que o natural e os novos desenvolvimentos também se podem combinar. Aproveitava agora para passar novamente a palavra ao Décio, que o interrompi há pouco, para que ele também me falasse da utilização destes novos materiais, que não são novos materiais, não é? Como em concreto a cana-de-açúcar, que vocês também utilizam, e portanto como é que se combina, que o José Dias falou aqui do exemplo da cortiça, portanto pedia-lhe que fizesse o mesmo, mas com o exemplo destes materiais, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Bom, paralelamente à situação da cortiça que falaram, nós também temos um longo historial nessa área, mas para ir ao encontro da sua pergunta sobre a cana-de-açúcar, tal como eu estava a explicar, todos os plásticos historicamente vêm derivados de petróleo na sua composição. E mais recentemente, com todas estas preocupações ambientais que têm surgido nos últimos anos e que infelizmente já deviam ter surgido há décadas e não só nos últimos anos, mas mais vale tarde que nunca, nós, como lhe disse, juntamente com um parceiro brasileiro que faz, através de produtos que advêm da natureza, ele procura fazer bases para todas as áreas de plásticos. Nós conseguimos adaptar neste caso, para o leather, que é um material que está muito em moda e muito em crescimento devido à sua principal característica, que é a leveza, que é possivelmente o material mais leve que é no mercado para o fabrico de solos para calçado. Só que houve sempre a dificuldade, tudo isto tinha que ser feito com um compounder. O compounder é o fabricante que depois vai misturar essa base de cana-de-açúcar com outros componentes para poder ser injetado. Esse parceiro foi encontrado em Espanha, já era nosso parceiro já há alguns anos, e entre os três, a milhares de quilómetros de distância, especialmente o parceiro do Brasil, com muitas videochamadas e FaceTimes, conseguimos chegar a bom ponto. Muito nos enriqueceu, fomos os primeiros a apresentar um material erva sustentável, depois agora já existem outros, mas fomos os primeiros. E que temos que numa fase inicial não se efetivou em encomendas,
mas desde há um ano para cá, especialmente no início de 2020, já se efetivou em milhares e milhares de pares de encomendas. Se me deixar falar um bocadinho da cortiça, também aproveitava muito rápido. Claro que sim. Pode aqui, vais para resumir aqui um bocadinho da cortiça e depois eu passo logo a seguir a palavra à Marita Moreno, que já não a ouço desde o início, para também que ela nos fale de aplicar estes materiais no design noutra perspectiva. Portanto, força Décio, vamos falar então da cortiça. A cortiça é um material que nós já trabalhamos há muitos mais anos, se calhar foi possivelmente o primeiro que começámos a gostar, também devido a alguns clientes que nós temos que são muito focados na cortiça. Por exemplo, conseguimos desenvolver para uma grande marca alemã um material cortiça injetável com termoplástico, que se efetivou em muitas centenas de milhares de pares de encomendas. Também foi uma luta muito dura com a corticeira Marinho e com a Unicor, penso que assim se chama. E também aproveitámos, neste momento até estamos a fazer um projeto ecodesign com o Centro Tecnológico de Calçado, em que nós estamos a desenvolver uma sola específica, juntamente com o Centro Tecnológico e com uma marca, para a marca de calçado, e que nós queremos associar a durabilidade com a cortiça. Em que nós estamos a desenvolver um produto em que a base da sola é o TPU, que é um material com melhores características e maior durabilidade, um TPU também bio-laser, para o seu fabrico é utilizado 70% à base de milho, e a parte de cima é um PU com cortiça. Também um projeto desenvolvido com o Unicor, em que esse projeto vai ser apresentado agora na coleção do verão, ia ser apresentado na linha PEL, que infelizmente hoje foi cancelada, mas vamos fazer a apresentação cá em Portugal na nossa empresa, e é um produto que já vem desde há 2 ou 3 meses a ser investigado juntamente com o Centro Tecnológico, no projeto que eles têm lançado às empresas, que é ecodesign. Não fazer a sola, neste caso, que é da minha área, só por fazer, mas fazer uma sola pensada com muitos fatores relacionados com o ecodesign. Eu acho muito interessante que a nossa conversa de novos materiais também tenha aqui materiais desenvolvidos, mas vá muitas vezes também parar esta utilização nova e renovada de materiais que já são nossos conhecidos, como a cortiça, como a cana-de-açúcar, como o milho, como o Décio falava agora, ou até mesmo o couro que o António Ribeiro explicava há pouco, como é que se fazia esta renovação do couro. Passava agora a palavra à Marita Setas Ferro, para que ela também me dissesse, falou-me há pouco que utilizava aqui as Eva com milho de um dos nossos outros intervenientes, isto é ótimo, estamos aqui todos a usar os mesmos materiais, o que este painel não podia estar mais alinhado, mas também falou-me da cortiça que utilizava, do Pinatex, da pele de cato, e eu perguntava-lhe como é que é a utilização destes novos materiais ao nível do design. E que desafios encontra nesse sentido? Exatamente. Essencialmente os desafios que encontramos nós temos que os resolver na prototipagem. São materiais muito interessantes, são materiais que nos ajudam muito na parte criativa, mas é assim, como isto é uma marca sustentável, nós temos sempre que equilibrar a parte do design, porque é uma marca de autor e por isso a parte de design é muito importante, com materiais sustentáveis sem termos sempre aquele look hippie que quase todas as marcas sustentáveis ou que nós achamos que as marcas sustentáveis têm, não é? Ou seja, nós temos de ter um design contemporâneo, bastante atualizado, pronto, e que vá de encontro àquilo que os consumidores querem, não é? E por isso é que eu estava a dizer há bocado que a sustentabilidade é muito mais que os materiais, também é muito educativa, porque muitas vezes acontece que as pessoas gostam dos sapatos da marca, e só depois percebem que a marca é sustentável. Isso é ótimo, porque significa que a sustentabilidade não é Marita, acho que deixámos de ouvir, espero que...
acho que ainda não. Espero que voltemos em breve, por isso passava agora a palavra nesta ideia dos desafios de volta ao José Dias, para que ele me dissesse que desafios também têm encontrado neste sentido e sentem que o consumidor, que não tem necessariamente de ser o consumidor final, atenção, procura e valoriza este produto diferenciado e, em concreto, em relação a esta diferenciação, se o consumidor, que reforço não tem de ser o consumidor final, pode ser ou não, está ou não disponível para pagar um preço diferente por este produto, por estes novos materiais. Olha, em relação a estar Eu disponível... peço desculpa, fiquei a meio da conversa, eu peço desculpa, isto está muito temporal aqui na minha zona. Não faz mal, eu entretanto passei aqui a palavra aos José Dias, mas já voltamos para terminar o seu raciocínio. Sim, peço desculpa. Estávamos a falar a ver se estes materiais novos, naturalmente com um custo um bocadinho mais elevado, se são aceitos pelos clientes. Eu acho que há três partes que podemos analisar. Os que não aceitam, porque estão num segmento que realmente é muito competitivo e não aceitam. Os que estão a tentar descobrir e experimentam. E os que efetivamente têm como slogan da marca e marketing sustentabilidade e têm que ir para esses materiais. Acho que os materiais vão começar a evoluir e vão começar a ter as características, pelo menos na minha área, eu sinto que os materiais que são sustentáveis estão agora a ir atrás dos materiais que não são sustentáveis em termos de características, conforto e outras antifúngicos, etc. Essas características são valorizadas neste momento, às vezes os materiais reciclados e sustentáveis ainda não têm, porque estão a fazer esse caminho. Porque queria deixar aqui que a sustentabilidade também é um caminho, não é? Não chegamos de um dia para o outro lá e estamos a fazer. Nos clientes, eu acho que divide-se naqueles três grupos que disse inicialmente, porque acho que já vem do mindset dos clientes, os que sabem que realmente estão numa zona competitiva e que não podem fazer, os que estão ali numa zona de podemos apostar um modelo, podemos lançar um modelo para ver como é que corre, se tem aceitação, se não tem, e depois aquelas marcas que efetivamente todo o seu produto é baseado na comunicação, que é sustentável, é verde, tem uma logística, até já tem um retorno, e aí sim, esses estão dispostos a colocar esses materiais, sempre atentos, claro, ao que vão pagar, não é? Naturalmente, mas acho que se divide nesses três grupos, pelo menos é o que nós temos sentido aqui, enquanto falamos com os nossos clientes. Muito obrigada, José. António, já vou falar consigo também sobre esta questão dos desafios e também com o Décio, mas voltava agora à Marita para que ela pudesse concluir o seu raciocínio sobre os desafios de aplicar estes novos materiais. Isto às vezes a net nem sempre é muito confiável. Por mais normal, é aqui esta vicissitude de estarmos por Zoom, mas tudo se resolve. Peço desculpa. O que eu estava a explicar é que realmente nós como designers, se todos os designers optássemos por termos esta noção de responsabilidade perante o mundo em que vivemos e optássemos sempre pelas soluções mais sustentáveis para darmos resposta àquilo que nos é solicitado, rapidamente, porque assim, nós somos os responsáveis por desenharmos as novas coisas, não é? E por apresentarmos, rapidamente as coisas evoluíam. E eu acho que estão a evoluir, porque há neste momento uma grande necessidade da parte do próprio consumidor se sentir bem na pele de consumir coisas sustentáveis e que prejudiquem o menor possível ambiente. Esse recurso, não é, vem para trás e vem para as marcas e nós vamos para trás e vamos para os fornecedores. E isto é muito importante, por isso andamos nesta coisa da sustentabilidade há 5 anos. Os primeiros fornecedores a que eu fui achavam que era meia maluquinha e tal e que pronto, ainda para mais porque eu tenho um princípio que é o mais possível fornecedores portugueses, e por isso, e de produção nacional, e isso também às vezes é uma dificuldade, porque nem sempre conseguimos ter tudo, porque há outros países que às vezes têm outros produtos. Neste momento estou perfeitamente satisfeita com os meus fornecedores portugueses, porque realmente estamos muito à frente, e estamos muito à frente não só nestes aspectos específicos destes materiais, também estamos, como disse o António Ribeiro, por exemplo, a nível do couro, sem metais pesados. Não nos podemos esquecer que o couro, como foi dito ontem, é uma indústria de reciclagem, não é? É um reaproveitamento da indústria alimentar. Por isso, tudo isto, há aqui uma aprendizagem, e é o que eu estava a dizer, nós temos também que ser educativos como marcas e temos que explicar isto, temos que
realmente pôr nos nossos sites, os nossos manifestos de sustentabilidade, para que as pessoas percebam porque é que é importante irmos por este caminho, não é? E tudo isto que são estes novos materiais, estas novas experiências, é assim, por exemplo, uma sola que tenha EVA, já sabemos que é EVA da origem petrolífera, mas nós temos requisitos dos consumidores que querem solas leves. Nós não conseguimos solas leves, que não posso, ainda não, sem EVA, por isso as coisas vão indo aos bocados e mais vale nós avançarmos um bocadinho e melhor, do que queremos avançar muito e depois temos que recuar tudo para trás. Por isso há aqui este posicionamento de irmos, e tenho que dar os parabéns ao painel que está aqui, porque todas as pessoas têm trabalhado imenso a nível da indústria nacional na procura de materiais sustentáveis, e outros que não estarão aqui. E isso está-nos a pôr, e mesmo a nível internacional, põe-nos num patamar muito interessante. E se associarmos isso, neste caso, à parte estética, mais de design e de conjugação de materiais, ainda podemos ir mais longe, não é? E encontrarmos novas opções e novas coisas, pronto. Eu depois também articulo muito com a parte artesanal, porque depois eu trabalho muito com artesãos e séries limitadas, porque também é muito importante nós chamarmos esse setor à indústria. Claro, é a questão da sustentabilidade social e da sustentabilidade de olharmos bem para lá. E a articulação de coisas altamente tecnológicas, não é? Como um fio que ganhou um prémio que está feito numa tecelagem artesanal e que eu tenho, e é uma série numerada de 25, ou seja, nós no fundo trabalhamos com paradigmas, não é? E trabalhamos com opostos que não são opostos. E é esta conjugação que eu acho que nós todos temos que avançar. É verdade, e é um caminho que vocês têm percorrido enquanto marcas e que também o consumidor, como apontava, sim, tem vindo a percorrer, e as marcas têm nisso e as empresas um papel fundamental. Passava agora também a palavra ao António Ribeiro, da Indinor, para que ele me falasse destes desafios do couro, no sentido, agora estamos aqui um bocadinho a chegar ao fim, mas no sentido que como é que o consumidor, que lá está, eu volto a reforçar, não tem de ser o consumidor final, como é que o consumidor tem reagido a este produto diferenciado do couro e está disponível, valoriza, não valoriza? Portanto, digamos que a Indinor tem contribuído e trabalhado no sentido de poder tornar o couro mais sustentável no que respeita ao processo de fabrico e da transformação da pele. É evidente que, como falou a Marita, não é? Digamos que que as exigências aumentam, o couro tinha e tem vindo a ter um problema, embora continue uma boa parte do couro a ser produzido com base em metais, não é? Basicamente um dos metais mais utilizados é o crómio, mas tem havido um trabalho intenso no sentido de substituir este material. É evidente que ao substituir este material, os processos que têm sido utilizados, muitos deles com base na economia circular, são processos, e a Indinor tem experiência nesse sentido, digamos assim, porque tem vindo a utilizar, como eu disse há pouco, inclusivamente neste momento o próprio glicerol, que é um subproduto do biodiesel, da produção do biodiesel, que já é uma produção sustentável de combustíveis, digamos assim. O próprio glicerol está a ser utilizado em acabamentos de calçado, o glicerol subproduto está a ser utilizado inclusivamente também no próprio engorduramento do couro, digamos assim. E então estes novos materiais, principalmente a substituição do material couro curtido com crómio por couro chamado wet white, que falaram ontem, não é? Temos o wet white, o couro de base vegetal, que é o couro primordial, que é um dos principais, dos primórdios, é o couro vegetal, e agora volta-se um pouco ao couro vegetal, precisamente por causa daquilo que a Marita referiu, no sentido de substituir, evitar os metais pesados e outros tipos de metais. Digamos que o consumidor vai tendo cada vez mais, digamos, consciência e vai procurando um pouco este couro que se pode dizer ser mais biodegradável, que é um couro que é passível de ser mais biodegradável, e há um trabalho intenso nesse sentido, e a Indinor tem vindo a trabalhar. Portanto, nesse sentido, também no sentido de, no próprio processo de transformação do couro, conseguir, digamos, formas mais, com menos impacto ambiental, digamos, que possam reduzir o impacto ambiental, que na prática a indústria de cortumes neste momento já resolve todos esses problemas, mas mesmo assim o processo tem ainda potencial para ser melhorado, digamos assim.
E o consumidor Obrigada, António. Eu vai vou ganhando mais consciência para, com a assistência e sustentabilidade, vai ganhando mais consciência para tal. Então, tenho mesmo de interromper, peço desculpa, estamos aqui a chegar ao final do tempo e eu gostava, ainda que o José Moura esteja sem câmara, da Condor, de o ouvir, ainda mais que não fosse falar-nos um bocadinho sobre, voltando ao início, para depois tenho de vos fazer as perguntas, que temos algumas para vocês. Gostava ainda de ouvir o José Moura. José Moura, está-me a ouvir? Acha que o conseguimos ouvir mesmo sem câmara? Não se preocupe com a câmara. Se me ouvir, diga-me qualquer coisa. Não sei, se calhar não está, se calhar ainda não me está a ouvir, José Moura. Se conseguir voltar aqui a esta conversa, gostávamos muito ainda de o ouvir, mais que não seja só ouvindo sem câmara. Para terminar mesmo, e antes de eu ir às nossas perguntas finais, porque estamos aqui a ficar sem tempo, eu acho que devíamos fazer uma repetição deste painel, porque vai ficar tanta coisa por dizer que até me custa estar-vos a interromper constantemente a todos. Perdoem-me, não é mesmo... Eu não queria, na verdade, mas o tempo é curto para tanta coisa que já se falou aqui. Eu gostava só que me sumarizassem assim, muito rápido, antes de eu ir às perguntas. Agora sim, olhando para o futuro, qual é que vocês olham para o futuro dos materiais, especificamente, como é que vocês veem, de forma assim muito sintética, a importância destes novos materiais e também destas soluções ao nível ambiental? E depois retomarei para as perguntas que temos aqui, que são muito interessantes. Quem quer começar? Marita, quer começar assim? Sim, para sumarizar isto? Eu sou rápida. Assim, eu acho que só existe esta possibilidade de futuro, ou seja, não temos outra hipótese que não seja avançarmos todos nesse sentido. Por isso, é mesmo, o futuro vai ser esse e vai ser eu acho que daqui a 10, 15 anos já não vamos estar com esta questão de sustentável, porque já vai ser tão natural a utilização de todos estes novos materiais e de não estarmos a pensar isto como uma exceção, mas isto sim como o regular, que eu acho que esse só vai ser esse caminho. Muito bem. José Dias, quer continuar? Sim, eu acho que vai ser o futuro, já está a ser, e para começar um bocadinho com o atual, acho que neste momento temos os desafios de as matérias-primas, a redução da dependência de energia de fontes não renováveis e depois eu acho que um ponto muito importante que às vezes não se fala e eu queria referir, nem que fosse um bocadinho off-topic, é a redução do desperdício no próprio processo da empresa, porque isso, apesar de tudo, isso contribui para a sustentabilidade. Se nós conseguimos usar um bocadinho menos de produto e fazemos os mesmos quantidade de produto, nós conseguimos poupar o nosso ambiente de uma forma que, através, se calhar, da minha base de estudo, me implica mais para aqui, que é a redução de desperdício. Para o futuro, eu acho que vai ser estes materiais e também eu tenho assim 3 pontos que eu acho que vai ser o futuro avançarmos, ou seja, aqueles 3 desafios que nós temos, que eu referi agora, depois para o futuro acho que vai ser a recolha dos materiais, a separação dos materiais, isto já é um bocado específico, porque nós juntamos muitos materiais, depois a dificuldade é separá-los para poderes reciclar e depois haver mais globalmente uma logística inversa dos produtos. Muito bem. Décio, passava-lhe agora a palavra e aproveitava para o deixar já a pensar nisto, enquanto também me vai responder esta pergunta assim brevemente deste futuro dos materiais e da importância destas soluções ao nível ambiental, mas para lhe deixar já uma pergunta especificamente para si, que estava aqui no chat, que era, gostava-me de perguntar se existe a possibilidade de produzir solas, eu gostava que clarificasse aqui esta ideia, gostava de lhe perguntar se existe a possibilidade de produzir solas a partir de EVA reciclado. Sim, neste momento, eu já referi isso há pouco. É verdade. Neste momento conseguimos produzir solas em EVA, com EVA reciclado, mas apenas chegamos a uma taxa de 15% de incorporação de restos de EVA, o que para nós é muito insuficiente para introduzir no mercado e introduzir essa novidade no mercado. Estamos a trabalhar, penso, por acaso, curiosamente recebi hoje um e-mail de Pierre, a dizer que até a final da próxima semana nos darão resultados da percentagem que nós queremos, que é mínimo de 50%, os 50% já seria satisfatório. Mas neste momento já o conseguimos fazer, mas apenas com 15% de incorporação. Muito bem, e da pergunta deste participante, pedir que fizesse então o gancho para a minha última pergunta, qual é que é a importância destes novos materiais e destas novas soluções, como o EVA reciclado, ao nível ambiental? Bom,
todas estas práticas em termos de materiais e em práticas das próprias empresas, o futuro já é agora, já está a acontecer. Não digo que o futuro será só isto, penso que não será possível. Em produção em larga escala não haverão materiais recicláveis ou recicláveis ou biodegradáveis suficientes no mercado para abastecer todo o mercado, neste caso do calçado, mas serão materiais sem dúvida importantes. Nós, para a nossa empresa, nós já fazemos uma classificação de materiais sustentáveis para podermos chegar ao final de cada mês, ao final de cada ano e saber qual é a percentagem dos materiais que utilizamos. E em 2020 já chegou aos 20%. Portanto, em 2019 foi 7%, em 2008 praticamente não foi nada. Portanto, significa que as coisas estão a crescer. Depois, tal como o José Dias disse, e muito bem, há os clientes que nem querem saber isto para nada, neste momento, porque o seu target de preço, o seu nível de preço, não permite comprar materiais na área da sustentabilidade. São clientes que nos interessam muito na mesma, são clientes que compram e nos pagam, mas nem sequer querem ouvir. Muitas vezes queremos fazer a apresentação e nem nos querem ouvir. Depois há os que querem ouvir, mas pronto, só porque são curiosos. E depois há as marcas que são conhecidas por isso, ou marcas que não são muito conhecidas por isso, mas que podem pagar, e esses sim estão efetivamente a comprar. Dentro de poucos anos, direi que pelo menos 50% das nossas produções terão de ser obrigatoriamente na área da sustentabilidade. Muito bem, obrigada. António, assim, brevemente, para concluirmos, que eu ainda queria colocar aqui mais uma pergunta do chat e vou ficar cheia de pena que vão ficar perguntas minhas e perguntas do chat por responder. António, qual é a importância destes novos materiais, destas novas soluções ao nível ambiental? Ao nível ambiental, portanto, falando no material do qual eu posso falar assim com mais facilidade, digamos assim, que será o couro e será aquilo que a Indianor tem feito para o couro. Digamos, o couro por si só já é, digamos, uma indústria de costumes, uma indústria que contribui bastante para a sustentabilidade e para o ambiente, mas, de certo modo, tem indiretamente alguns problemas ambientais que têm vindo, estão praticamente resolvidos e têm vindo a ser resolvidos. Eu penso que em termos de futuro e a contribuição para o ambiente da indústria do couro, e posso dar dois exemplos muito rápidos da Indianor. Por exemplo, é como falava o José Dias, a valorização do resíduo. Cada indústria deve preocupar-se imenso em valorizar os resíduos que produz, se os puder reciclar. Caso não os possa reciclar, eles podem ter potencial para ser utilizados noutras indústrias. Eu destaco, por exemplo, da indústria do couro, dois exemplos em que a Indianor participou num projeto juntamente connosco, digamos assim, que é um projeto de valorização de resíduos resultantes da indústria do couro que permitiam produzir ou ter gorduras que depois são passíveis de ser utilizadas ou para a produção do biodiesel ou para a produção de óleos para engordurar o próprio couro, e outro projeto que a Indianor resolveu, portanto, que é preciso materializar e entrar a sério no futuro nestas questões ambientais, que é, por exemplo, os próprios resíduos de couro com crómio podem ser passíveis de ser tratados no sentido de recuperar o crómio. Isso está aprovado por projetos que nós já fizemos, trabalhos no sentido de valorizar, retirar o crómio e valorizar os resíduos em duas vertentes. Uma vertente que pode ser para o cortume, ou também para a biotecnologia em geral, e a própria reciclagem do crómio. São dois exemplos que eu estou a dar, mas há muito mais. O que é importante é que na indústria de cortumes está aprovado por muitos trabalhos que se têm feito, que é perfeitamente possível, não só na indústria de cortumes, como até os resíduos de couro da indústria de calçado, incorporá-los em materiais e fazer uma série de coisas que podem permitir minimizar substancialmente, de uma maneira muito significativa, os impactos ambientais. Muito bem, obrigada, António. Eu deixava só aqui uma última pergunta para ver, estamos aqui mesmo já completamente fora do tempo, para ver quem quer responder a esta. Se me parte uma pergunta que estava no chat, da Luísa Souza: as certificações ou os rótulos são importantes e chegam ao consumidor final? E esta é uma pergunta que me parece muito relevante, porque há aqui muita ainda mistificação e muita coisa a desmistificar à volta dos rótulos que muitas vezes são maltratados. Quem me quer responder a esta?
as certificações ou os rótulos são importantes e parece que são importantes para o consumidor final. Eu posso responder. Então. É lógico que as certificações são importantes. No meu ponto de vista, as certificações, como nós temos, que eu acabei há bocado de mencionar, a certificação ambiental, também temos a certificação de qualidade, são importantes, no meu ponto de vista, para nós próprios, porque assim conseguimos ter noção, por parte de entidades externas, que as práticas que levamos a cabo todos os dias são práticas corretas. Relativamente, se chegam ao consumidor final, nós produzimos um produto intermédio, não é um produto final. Os meus clientes não são consumidores finais, são fábricas de calçado ou marcas, mas no entanto, claro que para criar alguma confiança e alguma fiabilidade, porque isto na área da sustentabilidade é como tudo na vida, existe o que é verdadeiro e existe o que é falso, e é importante que haja uma certificação, e esta área deveria cada vez mais ser regulamentada por entidades dos governos, quer nacional, quer da União Europeia, porque se o consumidor apenas vir uma etiqueta a dizer que aquilo é sustentável, pode ser verdade ou não, não é? Isto é como o vinho do Douro. O vinho do Douro tem uma entidade que certifica o vinho do Porto, ou o champanhe na região de França. Devia de haver mais regulamentação e rótulos para calçado feito na área da sustentabilidade. Verdade. Portanto, Marita, só aqui é isto, por favor, acrescente, finalize, para me dizer, os rótulos... É assim, é importante, a certificação é importante para o consumidor final, é importante que a gente tenha, da parte dos nossos fornecedores, a certificação para que a gente possa também mostrar aos nossos clientes, quer lojas, quer consumidor final, e acima de tudo, agora que estamos em grande venda online, uma série de plataformas sustentáveis que só nos aceitam, às marcas, que tenhamos as certificações também de uma série de materiais e de produção. Por isso, é importante para o consumidor final. Bem, obrigada. Nós chegámos ao fim do nosso tempo com muita pena minha, porque ficávamos aqui a falar muito mais tempo, precisávamos de 2, 3 painéis para conseguirmos chegar a todo o lado que envolve esta ideia dos novos materiais, da sustentabilidade enquanto prática transversal. Por isso eu sei aqui com coisas por dizer. Eu queria, não só antes de me despedir de vocês, queria lamentar que não tivéssemos tido connosco, como todos gostaríamos, o José Moura da Condor, e tenho muita pena que ele não tenha conseguido integrar o painel para também nos partilhar com ele esta questão dos acabamentos de calçado e partilhar a perspectiva dele, sendo que eles desenvolvem muitos produtos ainda por cima à base aquosa, portanto teria sido muito interessante podermos ouvir o José Moura, e temos muita pena, acho todos, de não termos conseguido contar com ele. Agora sim, despeço-me deste painel incrível, a quem agradeço o tempo, a partilha, e a quem peço desculpa por ter interrompido tantas vezes. Agradeço também, claro, a todos que nos seguiram nesta conversa. E, por fim, cabe-me relembrar que podem sempre rever esta conversa, bem como as duas anteriores, não só esta, mas todas as que já aconteceram e as que vão acontecer, no Facebook da Apicaps e também no Facebook do Centro Tecnológico do Calçado. E que amanhã, à mesma hora, os webinars continuam. Eficiência energética nas empresas é o tema que se segue, amanhã às 17h. Convido-vos também a assistir. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. É um prazer, obrigada. É um prazer, obrigado.